Olá, gente, tudo bom? Vamos a mais uma aula de matemática. Roda a vinheta! Bom, gente, chegamos aí à nossa segunda aula de funções. Hoje falaremos um pouco de domínio, imagem de função, contradomínio, gráfico, função composta, função inversa e composição de função, tá? Então se liga aí que hoje a aula vai ser massa. Vamos lá? Bom, estamos aqui em nossa segunda aula e vamos falar um pouco mais de função, certo? Vocês lembram aí que na nossa primeira aula a gente falou um pouco de relação e como é que uma relação pode ser chamada de função? Quando é que uma relação pode ser classificada como função? Teve aquela regrinha lá, tá? Então veja, a gente pode representar uma função da seguinte forma: f de A em B. O que isso quer dizer? É uma função que sai do conjunto A e vai para o conjunto B. Se uma função é uma relação, é como se o A fosse o nosso conjunto de partida, é onde a gente pega um valor e a ele a gente associa alguém lá em B. Então B vai ser o nosso conjunto de chegada. Mas isso de conjunto de partida, conjunto de chegada, a gente usava mais esses termos quando se tratava de relação. Agora a gente tá trabalhando com funções. Então vamos ver como é que agora a gente pode ficar chamando os conjuntos de partida e chegada quando se tratar de função. Então, em função, o conjunto de partida, a gente vai chamar agora de domínio da função. E o conjunto de chegada, contradomínio de função. Então, a partir de agora, o conjunto de chegada e de saída serão chamados de domínio e contradomínio de uma função, certo? Não pode esquecer. Em outras palavras, o que danado seria o domínio? Então, gente, ó, domínio vai ser o conjunto formado por todos os valores que o x da função pode assumir. Lembram lá que na primeira aula a gente falou sobre esse x, né? X é a variável independente de uma função. É onde a gente a variável que assume o valor que a gente escolhe e a partir dele a gente chega ao valor do y, que é o f de x. Então, domínio são todos os valores, é um conjunto formado por todos os valores que o x pode assumir numa função. Não esquece disso. Então, a gente acabou de falar o que é o domínio e o que é contradomínio de uma função. Aí alguém pode estar se perguntando, sim, Hildo, mas o que é imagem? Vamos ver o que é imagem? Vamos representar aqui através de um exemplozinho, fica mais claro. Então, ó, exemplo 1, sendo A o conjunto dos números inteiros e B também sendo o conjunto dos números inteiros. Vamos tomar uma função de A em B, ou seja, A, que é o seu domínio, é o conjunto dos números inteiros. E B, que é o seu contradomínio, o conjunto dos números inteiros também. Vamos tomar como lei da função, que a gente falou na aula 1, que é a lei da função, como f de x igual a 2x. E o domínio é z, contradomínio z, não pode esquecer, que é os inteiros, tá bom? Então vamos representar agora com aquele diagramazinho de flecha. Então o conjunto A está aqui, simbolizado de azul, e o conjunto B simbolizado de vermelho. Então dentro do conjunto A tem todos os números inteiros, assim como dentro de B. Claro que por falta de espaço eu coloquei alguns números aí inteiros, tanto no conjunto azul, que é o domínio, como no vermelho, mas tem a reticência dizendo que tem números antes e números depois, tá certo? Então, se eu aplicar a função f de x igual a 2x a esses valores, então pegando o primeiro valorzinho que a gente enxerga ali de cima para baixo no conjunto A, que é menos 2. Então, se eu pego o menos 2, que é o domínio, e jogo em x da função, vai ficar f de x, que é f de menos 2 no caso, vai ficar 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, menos 2 se associa ao menos 4. Se eu pego menos 1 em A agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 1 de A se associa ao menos 2 em B. E assim sucessivamente. Cada valorzinho desse azul, a gente vai associar alguém no conjunto vermelho B, que é o contradomínio, tá? Então, colocando esses valores azul lá no x da função, o que é que a gente vai encontrar? Lá as associações. O menos 2 se associa ao menos 4, o menos 1 ao menos 2, o 0 ao 0, o 1 ao 2 e o 2 ao 4. Certo? Percebam que nem todo mundo do conjunto B, que é o contradomínio da função, vai estar associado a alguém lá do azul, que é o domínio da função. Como a função da gente é 2x, então a imagem sempre vai ser um número par, que é 2 vezes o número x.
Como x é qualquer número inteiro, então o resultado de 2x vai ser sempre um número par, seja ele positivo ou negativo. Então esses números ímpares do conjuntinho vermelho que não se associou, não vai ter como se associar. Então, dentro do contradomínio, percebam que alguns elementos lá ficaram sem se associar a alguém do domínio, que é o conjuntinho azul. Então, esses elementos do contradomínio que se associaram de fato, eu vou destacar. São esses aqui. Então, quem está no contradomínio e conseguiu ser associado a alguém do domínio, a gente chama de imagem da função. Então, o que é imagem? É um subconjunto do contradomínio, formado pelos elementos do contradomínio que conseguiu se associar a alguém do domínio. Então, todo o conjunto B é o contradomínio, e dentro do contradomínio, aqueles que são imagem, aqueles que estão associados a alguém do domínio, formam a imagem. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos continuar. Vistos o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função, vamos recordar um pouco o que danado é um plano cartesiano, o que são as coordenadas cartesianas, porque a gente vai falar de gráfico de função já já, tá? Então, vamos formar agora um plano definido por dois eixos ortogonais. Aqui, x e y, tá? Então, esse vertical é o eixo das ordenadas, vulgarmente chamado por eixo y, e esse horizontal é o eixo das abscissas, que a gente chama de eixo x. Então, a partir de agora, qualquer lugar que a gente colocar aí, nesse plano cartesiano, ele vai ter um endereço. É como se a gente estivesse no bairro e precisasse saber qual é a rua que eu vou entrar. Uma vez entrando na rua, qual é o número da casa para eu chegar. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer aí no plano cartesiano, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou marcar um ponto aqui em cima e percebam que todo ponto agora, como eu disse a vocês, vai ter seu endereço. Vai ter desse pontinho aí, eu puxo para baixo uma retinha, eu chego no valor x igual a 2. Se eu puxo na horizontal, eu chego ao valor y igual a 5. Então, o endereço desse ponto é x igual a 2, que é a abscissa, e y igual a 5, que é a ordenada. Tá bom? Então, x igual a 2, y igual a 5. Então, o endereço desse ponto. Não tem nenhum outro ponto que tenha esse endereço, a menos que caia no mesmo lugar. Então, essas duas informações, a gente vai representar elas entre parênteses, da seguinte forma, 2,5. Isso são as coordenadas. A gente vê isso também em coordenadas que a gente usa no globo terrestre, que é latitude e longitude, coordenadas geográficas, tá? É o que se usa para localizar via GPS, por exemplo. E vocês já devem ter brincado com isso quando se usa a batalha naval, que a gente dá as coordenadas para tentar atingir um navio do adversário. É do mesmo estilo. Então aqui a gente vai dizer a abscissa, onde o ponto se encontra, onde os dois eixos se encontram é a origem, tanto do eixo y como do eixo x. Então ali, tanto y como x fala em zero. Então para a direita o x aumenta, vai sendo positivo, para a esquerda ele é negativo. O y para cima é positivo, para baixo é negativo. Perceba que esses dois eixos dividiram o nosso plano em 4 regiões. Cada região dessa a gente chama de quadrante, tá certo? O nosso ponto aí representado, por exemplo, se encontra no primeiro quadrante, tá bom? Então, estão aí as coordenadas desse ponto, 2, 5. Então, a gente vai a gente vai usar uma ordem para estar falando do endereço desse ponto. Então, primeiro a gente vai colocar sempre a sua abscissa, depois a gente bota a sua ordenada. Então, 2, 5, o x é 2 e o y é 5. Então, a primeira informação ali é sempre o x do ponto e a segunda é sempre o y do ponto. Então, não esqueça, a partir de agora, todo ponto em cima do plano cartesiano tem o seu endereço, o seu x e o seu y. Beleza? Vamos lá. E como é que a gente faz, Gildo, para representar o gráfico de uma função? Então, são 2 passos para a gente representar o gráfico de uma função. Primeiro passo, você vai pegar uma função e, a partir dela, construir uma tabela. Ah, Gildo, como é que eu construo uma tabela? Coloca lá 2 colunas, uma para x e uma para y. Escolhe valores de x, substitui na função, vê o resultado e a cada valor de x você vai associar um valor de y, que é o resultado. Esse parzinho aí, x, y, é um ponto no plano cartesiano, certo? E depois de eu montar essa tabelinha, você vai pegar esses pontos que você determinou e vai colocá-los num plano cartesiano, para a gente ver como é que vai ficar o formato de um gráfico de uma função aí qualquer,
certo? Vamos a um exemplo? Esboça o gráfico de 2x mais 1. Então, qual é o primeiro passo? Pega uma tabela com valores de x e y. Ah, mas quais os valores de x que eu vou usar? Escolha os valores de x que vocês vão usar. Claro que com o tempo a gente vai aprender outros tipos de funções. E aí, para cada tipo de função, tem valores de x que são chaves, assim, que nos ajudam bastante a saber como é que vai ficar o gráfico. Mas a princípio, a gente pode escolher qualquer valor, tá certo? Então eu escolhi aí para x os valores menos 2, 0, 1 e 2. Gente, foi aleatório, tá? Peguei valores pequenos para facilitar a vida da gente nos cálculos. Então, como eu disse a vocês, com esses valores de x, eu vou jogá-lo lá na função no lugar de x, e o resultado é o y associado a cada x desse. Então, se no lugar do x eu coloco menos 2, o y vai ser 2 vezes menos 2 mais 1, que é menos 3. Então, quando o x é menos 2, o y dá menos 3. Vou fazer o mesmo com o zero agora. Ó. Pega o zero e joga lá na função. A gente vai ter isso. Ó. Y igual a 2 vezes 0 mais 1, ou seja, dá 1. Quando o x é 2, o y é 1. Tá? Então, o mesmo a gente pode fazer para 1 e para o 2, e a gente vai ter isso aqui como resultado, que é 3 e 5. E aí, cada parzinho desse que aparece na nossa tabela vai ser um ponto. Então, vamos representar esses pontos aqui do lado, ó. Pá! Então, tá aí, eu coloquei 4 pontos. Qual é o segundo passo? Pegar esses pontos e jogar lá no plano cartesiano. Vamos lá? Estão aqui os pontos, está aí o plano cartesiano. Vamos marcar esses pontos lá no plano cartesiano, tá? Então, como é que eu faço? A primeira informação do ponto é o x, é o eixo da abscissa. E a segunda informação é o y, é o eixo da ordenada. Então, ó, abscissa menos 2 no eixo x menos 2 é no lado esquerdo do x, tá bom? No lado esquerdo do x. Então, no lado esquerdo do x eu pego menos 2. E no y, menos 3 é para baixo. Então, pegando menos 2 no x e menos 3 no y, cruzando essas informações, a gente chega àquele ponto. Então, o primeiro ponto foi marcado. Agora, a gente vai pegar 0 no x, que é na abscissa. Então, nem vou para a direita, nem vou para a esquerda, tá? Então vai ficar ali no meio. Mas tem 1 no y, então subo uma unidade e o ponto se encontra ali em cima do 1 no eixo y. 1 no x e 3 no y. 1 no x, uma casinha para a direita, 3 no y, sobe 3. E aí a gente vai ter isso aqui. E por último, 2 no x, 5 no y, e a gente tem lá esse ponto. Então tá aí. Claro, não tem como a gente saber agora que esse gráfico seria uma reta. Nada me garante que entre dois pontos ele não faça uma curva. Mas esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá certo? Função afim, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, como isso aqui vem de uma função afim, o seu gráfico é uma reta. Então, como eu preciso de 2 pontos apenas para traçar uma reta, e aqui eu tenho 4, então o gráfico disso, se a gente tivesse outros pontos entre esses, seria algo nesse sentido. Está aí o gráfico dessa nossa função. Então, toda vez que a função for afim, marca 2 pontinhos, passa a reta, teve o gráfico da função afim. Mais uma vez, essa função a gente não sabe, teoricamente, que é uma função afim, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos seguir. Visto o gráfico de uma função, vamos estudar agora o sinal de uma função. Lembrando, função, que é o f de x, é o mesmo que y. Quando fala em sinal da função, está falando em sinal do f de x, que é o sinal de y. E y é positivo, a gente viu lá no plano cartesiano, na região superior do nosso plano cartesiano, acima do eixo x. E o y é negativo abaixo do eixo x. Então é isso que eu trago aqui para vocês. Ó. Uma função é positiva, ou seja, y maior que zero, no intervalo do domínio, que é o valor de x, em que o gráfico se encontra acima do eixo x. Da mesma forma, de maneira análoga, a função vai ser negativa, que é o y menor do que zero, quando o gráfico se encontra abaixo do eixo x. Tá? Pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Tá aí o exemplo, o gráfico de uma função qualquer, não faço a mínima ideia que função é essa, qual é a lei dessa função. E aí a gente tem trechos do gráfico, que é essa linha lilás aí. A gente tem trecho desse gráfico na parte inferior e na parte superior, acima e abaixo do eixo x. Então, como ela é positiva a parte do gráfico que se encontra acima, eu vou destacar aí de vermelho onde ela é positiva. Então, ela é positiva entre o Azinho e o Bzinho, entre o Czinho e o Dzinho e do E em diante. Percebam que tem um sinal de mais aí. São as regiões do domínio, o eixo X tem a ver com domínio, em que o gráfico se encontra acima do eixo X. Da mesma forma, os trechos em que o gráfico se encontra abaixo são antes
do A, entre B e C, entre D e E, é onde o gráfico se encontra abaixo, é onde a função é negativa. Então, eu coloquei aí destacado os intervalos em que isso acontece. Beleza? Então, a função é positiva quando seu gráfico está acima do eixo X e a função é negativa quando seu gráfico está abaixo do eixo X. Beleza? Vamos lá. Crescimento e decrescimento. Coloquei aí logo um exemplo, daqui a pouco a gente fala do exemplo, mas vamos ver. Muito cuidado quando for falar em crescimento e decrescimento de uma função. Então vamos ver a definição do que é ser crescente. Quando eu pego dois valores de um pedaço do domínio quaisquer, se o x2 for maior do que o x1, a imagem do x2 for maior do que a imagem do x1, a função é crescente. Ou seja, se à medida que você vai aumentando o valor de x no seu gráfico, o y dele também for aumentando, isso quer dizer que a função é crescente. Ah, Hilda, é só olhar para o gráfico se estiver subindo, mas tem gente que gosta de olhar para o gráfico no sentido inverso. Quando você for fazer uma leitura no gráfico, faça a leitura no mesmo sentido que você lê uma palavra, sempre da esquerda para a direita. Se tiver com o gráfico, da esquerda para a direita, se você fosse andando sobre a linha do gráfico, se da esquerda para a direita você sobe, a função é crescente. Não importa se ela é positiva ou negativa, se ela estiver subindo, ela é crescente. Se estiver descendo, decrescente. Então, nesse nosso exemplo, ela é crescente no domínio, que é os valores de x, no intervalo entre B e C e D e E, a função é crescente. Tá? Não esqueça, a leitura é sempre da esquerda para a direita. Beleza? Da mesma forma, para ser decrescente, você aumenta o x, vai pegando o x cada vez maior e o y vai diminuindo. É você andar para a direita e descer. Então você está decrescendo, como mostra aí na figura, entre os valores AB e CD. Tá ok? Então vamos lá. O que danado é uma função injetora, sobrejetora e bijetora? Uma função é injetora quando você pega dois elementos do domínio de uma função. Peguei dois elementos do domínio. Se a imagem desses dois... diferentes, tá? Se tu tem dois elementos do domínio diferentes, isso gerar duas imagens também diferentes sempre, essa função é injetora. Ou seja, uma função é injetora quando cada elemento do domínio tem a sua imagem e ela é exclusiva dele. Então a imagem do número 1 não pode ser igual à imagem do número menos 1. Se isso acontecer, ela deixa de ser injetora. Então, ser injetora é cada elemento do domínio tem uma imagem exclusiva. Então, pegou dois elementos distintos no domínio, tem que obter dois elementos distintos na imagem. Isso é ser injetora. Beleza? O que é ser sobrejetora? Lembra que a gente falou que imagem era um subconjunto do contradomínio, algumas coisas do contradomínio poderiam ficar lá sem estar sendo usada. Então, uma função vai ser sobrejetora se coincidir, se a imagem for o próprio contradomínio. Se ninguém do contradomínio ficar lá vazio, sem se associar a alguém do domínio. Se a imagem for igual ao contradomínio, a gente tem uma função sobrejetora. Cuidado, que o fato de uma função não ser injetora não quer dizer que ela seja sobrejetora, ou vice-versa, tá? E quando é que uma função é bijetora? Quando as duas primeiras coisas acontecem. Quando ela for injetora e sobrejetora, ela se torna bijetora. Eu coloquei aqui 4 exemplos para ver se fica claro para vocês. 4 exemplos aí de funções, através do diagramazinho de flecha fica mais fácil da gente visualizar. Então, no primeiro exemplo, percebam que todo mundo do domínio tem uma imagem diferente lá no contradomínio. A imagem do x1 é o y1, a imagem do x2 é o y2, a imagem do x3 é o y3. Se todo mundo do domínio tem uma imagem que é exclusiva dele, a função é injetora. Eu posso dizer que essa injetora também é sobrejetora? Não, porque tem o y3 lá no contradomínio que não faz parte da imagem. E só seria sobrejetora se o contradomínio e a imagem coincidissem, tá? Vamos para o exemplo 2? No exemplo 2, a imagem do x1 e do x2 é o próprio y1. Então, dois elementos do domínio diferentes com a mesma imagem não é injetora. Então, ela é sobrejetora? Sim, porque todo mundo do contradomínio é imagem de alguém. Então, o exemplo 2 é um exemplo de sobrejetora. Exemplo 3. Todo mundo do domínio tem uma imagem exclusiva?
Não. X1 e X2 têm a mesma imagem, então cancela o fato de ser injetora. Ela não pode ser injetora. Então vamos ver se ela é sobre-ejetora. Todo mundo do contradomínio faz parte da imagem? Não. O Y2 está sobrando aí na história, né? Tem ninguém associado ao Y2. Então ela não é injetora, nem é sobre-ejetora. Para deixar claro para vocês que o fato dela não ser injetora não a obriga a ser sobre-ejetora. Então o exemplo 3 nem é injetora, nem é sobre-ejetora, tá? Vamos para o último exemplo. Ela é injetora? Sim. Todo mundo do domínio tem imagem exclusiva. Tem alguém lá no contradomínio sobrando? Não. Todo mundo do contradomínio faz parte da imagem. Então ela também é sobre-ejetora. Logo, o que é que a gente pode concluir? Que ela é bijetora. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Vamos seguir? O que é uma composição de função? Vamos imaginar aqui três conjuntos, A, B e C. Se existisse uma função que leva de A para B, eu vou chamar essa função de f. E existe uma outra função que pega os valores de B e leva para C, eu vou chamar de H, tá certo? Então f pega em A e leva para B. Então f aplicado a A1 vai ser o B1. F aplicado a A2 vai ser o B2. F aplicado a A3 vai ser o B3. Tá? E o H pega os elementos de B e o resultado vai dar elementos de C. Então, H de B1 vai ser o C1. Tá? Então, o F pega de A e leva para B. E o H pega de B e leva para C. Será que não teria como a gente fazer um caminho que levasse de A direto para C? Vamos testar. Olha o que apareceu aí de preto. Eu peguei a função f de A1, que é o B1, e joguei dentro do B1 em H. Onde tinha H de B1, eu botei H de f de A1, que é a mesma coisa que B1, e a gente ficou com isso. Deixa isso guardadinho, tá? Então, ó, como seria essa função que jogaria de A, pega um elementozinho de A, se eu jogar o A1 dentro da função, ele vai me retornar como resposta logo C1, não vai passar por B. Então, olha essa funçãozinha que eu separei aí de preto, quando a gente fez a substituição, que o único elemento dos três conjuntos de A, de B ou de C que eu estou jogando dentro da função H é o Azinho, o A1. Quando eu jogo o A1, o F transforma, e essa transformação, quando aplicada a H, tem como resultado o C1. Então, ó, essa função J pode ser essa H com F dentro. A essa função a gente chama de função composta. Então, se eu pegar essa função J verde, jogar o A1 nela, ela tem que apontar para o C1, tá bom? Ah, Hildo, mas como é que eu faço? A gente lê assim, ó, H composta por F. Ah, mas na prática, como é que eu faço isso? Vamos ver com um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Peguei os três conjuntos, A, B e C, e joguei números nele. Então, vamos supor que a função f, que é a função laranjinha, seja 2x menos 1. Então, se eu jogo 1 na função f, 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Então, 1 vai apontar para o 1, o 2 vai apontar para o 3 e o 3 vai apontar para o 5. Isso de A para B é o que f está fazendo. Fica assim, tá? Agora eu vou pegar uma função h, 3x. Cada elemento de B eu jogo lá dentro de h e ele vai me apontar um valor lá em C. Então, se eu boto 1 em H, vai ficar 3 vezes 1, vai para 3, e assim sucessivamente, e a gente tem essas associações. Agora, eu quero encontrar uma função que vá de A para C direto, ou seja, se eu jogar 2 de A dentro da função, o resultado tem que ser 9. Será que tem como a gente obter uma função que faça esse caminho direto? Vamos ver como é que a gente faz. Lembra lá o que a gente fez? Quero essa função J, tá? Então, ó, J é H composta por F. Estou seguindo o exemplo anterior. É o H com F dentro. O que quer dizer isso? H com F dentro. H composta por F. Você vai pegar a função H, tirar o X da função H e jogar o F todinho ali dentro do X. Peguei a função H, ó. H não é 3x? Então, eu tirei o X do H e no lugar do X, eu coloquei a função F todinha ali dentro. Então, ao invés de ser 3x, é 3 vezes F. E quem é F? 2x menos 1. Então fica 3 que multiplica 2x menos 1. Distribui e fica com J sendo 6x menos 3. Será que essa função realmente vai de A para C direto? Vamos fazer um teste? Vou pegar um valor 2 lá em A. E vou fazer o J de 2. Jogar 2 no X de J. Tá? Quando eu jogo 2 no X de J, vai ficar 6 vezes 2. 12 menos 3, 9. Ah, foi direto para o 9. O mesmo vai acontecer se a gente jogar qualquer um outro valor, 1 ou 3.
tá certo? Então, H composta por F, pega H, tira o X, joga o F dentro do X. É sempre nessa ordem. E se fosse J composto por H, J-O-H, pego o J, tiro o X do J e jogo o H dentro. É sempre assim, beleza? Vamos seguir? E o que danado é uma função inversa, para a gente terminar a aula de hoje. Então, ó, vamos pensar em dois conjuntos. A com 3 elementos e B com 3 elementos. Se eu tiver uma função que vai de A para B, essa função laranjinha, sei lá, f de x, o f de A1 vai ser o Bzinho 1. Será que existe uma função que para cada valor de Bzinho ele retorna para a origem, que era o A? Ou seja, se eu jogar o Bzinho 1 dentro da função, ele me dá como resultado o A1? Será que existe essa função? Essa função eu vou chamar de H, que vai de B para A. E ela, o H aplicado ao Bzinho 1 tem que dar o A1. Será que existe essa função? E vamos ver, né? Agora, cuidado. Se existir uma função voltando, essa função f só vai ter o caminho inverso, que é a sua função inversa, se f for injetora. Ou, desculpa, se ela for bijetora. Por quê? Ela tem que ser injetora. Todo mundo do domínio tem uma imagem exclusiva. Eu não posso ter dois carinhas do domínio apontando para a mesma imagem. Por quê? Quando eu fosse fazer o caminho inverso, essa imagem ia voltar por que caminho? Eu não posso ter um cara do domínio apontando para duas imagens. Isso não é função. Beleza? Então, para que esse caminho inverso, que é a função inversa, exista, ela tem que ser injetora. E tem que ser também sobrejetora. Por quê? Se alguém lá no contradomínio sobrar, não fizer parte da imagem, quando a gente for fazer o caminho inverso, o contradomínio passa a ser o domínio e vai ficar alguém sem um caminho para voltar. E ninguém do domínio pode sobrar, tem que estar ligado, senão não é função. Então, para esse caminho inverso, que é a função inversa, existir, a função tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem que ser bijetora, tá bom? Então, para que a função inversa exista, a função f tem que ser bijetora. Então, se a função h existe, a gente diz que h é a função inversa de f, e a gente representa assim. F de x a menos 1, a inversa da função f é h. Vamos ver isso com número, acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Imagina aí a função a, 4, 2 e menos 1. Desculpa, o conjunto a e o conjunto b, menos 7, menos 3 e 3. Existe uma função f que leva de A para B e eu chamei de menos 2x mais 1. A função f que leva de A para B. E aí o f de 4, menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 1 vai dar menos 7. E assim, se a gente fizer, vai ter as outras associações. Se eu seguir agora, será que vai existir um caminho inverso? Será que existe uma função que traz de B para A e faz o menos 7 voltar a apontar para o 4? Vamos ver se existe e como é que a gente faz para chegar a esse resultado. Vem comigo. Então você pega a função f, que ela é menos 2x mais 1, e para achar sua inversa, a gente inverte o x e o y. Porque se dentro de A a gente tira o x e dentro de B a gente tira o y, no caminho inverso, quem era y vai ser o x. E quem era o x vai ser o y para onde eu estou apontando. Então, para achar a inversa, a gente pega a função f e troca x com y. Próximo passo agora é só isolar o y, que isso aí é a parte mais fácil. Quando a gente isola o y, a gente encontra isso. Y, que é uma nova função, é menos x mais 1, tudo sobre 2. Esse yzinho vermelho, que a gente encontrou aí no final, essa é a função inversa de f. E será, Rildo, que essa é a função inversa de f? Vamos fazer um teste? Eu vou jogar um valor do grupo B, do conjunto B, e ver se ele consegue voltar para o conjunto A. Vamos pegar o número 3. Eu vou jogar 3 em H, tá certo? Se eu jogo 3 em H, vai ficar menos 3 mais 1 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. E aí, ó, o 3 apontou para o menos 1. Então, ele conseguiu fazer o caminho inverso. Tá? Então, tá aí como se determinar a função inversa de qualquer função. Não esqueçam, para ter inversa, a função tem que ser bijetora. Tá bom? Então, bom, gente, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Na aula 3 eu vou trazer alguns exemplos e exercícios para a gente estar resolvendo juntos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.